Eu só vou orar agora para a gente começar e para o Espírito Santo liberar sobre as nossas vidas a graça dele, amém? Senhor, nós queremos pedir a sua graça sobre nós, que teu Espírito venha ativar dentro de nós a alegria e uma expectativa daquilo que o Senhor quer fazer. Muito obrigado, Pai, porque a tua voz ela ecoa na terra. Obrigado, Pai, porque a tua voz ela ecoa a nossa alma. A tua voz ecoa o nosso espírito e a nossa mente. Que todos nós possamos estar agora na mesma mesa com Jesus, assentados com Jesus nos lugares celestiais, como diz Paulo, e que dos céus nós possamos absorver tudo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, Pai. Que a nossa mente, que o nosso coração venham ser moldados por tua palavra, venham ser moldados pela alegria da salvação, e que juntos, Senhor, nós possamos aprender, junto com teu Espírito, as armas para este ano de 2021. O nosso inimigo quer nos destruir, mas a tua palavra diz que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. E nós recebemos agora, Pai, o poder do teu Espírito para enfrentarmos as dificuldades deste mundo. Nos dê graça sobre graça e que possamos alcançar a estatura de um varão, de filhos e filhas perfeitos em Cristo. Que venhamos crescer no aperfeiçoamento do caráter de Cristo e que possamos ser semelhantes a Jesus, Pai, nesta terra, através de toda a experiência que o Senhor trará para nossas vidas durante esses 21 dias. É o que nós oramos em nome do teu Filho Jesus. Amém. Amém? Aí, galera, eu vou começar então. Deixa eu aqui desativar, senão eu vou ficar perdido. Desativar comentários. Fechou. Bom, é o seguinte. A Isca de Satanás foi escrito por John Bevere, esse livro aqui. E ele foi vendido por mais... Ele teve mais de 1 milhão de vendas, né, de cópias publicadas. E o livro é A Isca de Satanás, Como Livrar-se de uma Armadilha Mortal. E qual armadilha é essa? Ofensa. A palavra de Deus, lá em Romanos capítulo 8, a partir do versículo 14 até o versículo 16, diz que todos aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. E os filhos de Deus, eles são guiados pelo Espírito de Deus. E a palavra também diz que nós não recebemos o espírito de escravidão, não é? Para andarmos no medo ou no temor. Mas nós recebemos o espírito de adoção. Então Paulo, ele declara que nós não recebemos um espírito de medo, não recebemos um espírito de pavor, e que nós não recebemos um espírito de orfandade, mas nós recebemos um espírito de adoção. E Paulo também fala que todos aqueles que receberam este espírito, que é o Espírito de Deus, são guiados pelo Espírito de Deus, não é? E esse espírito, que é o Espírito de Deus, testifica dentro do nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Paulo, em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, diz que Deus nos santifique em vosso corpo, alma e espírito. Nós somos tridimensionais, nós temos corpo, alma e espírito. Imagina agora que o teu espírito tem uma mente, que a tua alma tem uma mente e que o teu corpo físico tem uma mente, possui uma mente. Então dentro de você, você tem que lidar com quase 3 mentes, certo? E se o Espírito Santo não falar ao teu espírito, a tua mente vai entrar no parafuso. Você vai ficar doido. Porque você tem a voz da alma, a voz do coração, a voz da emoção, a voz do espírito. Você tem a voz dos teus filhos, a voz da tua esposa, a voz do teu pastor. Você tem a voz do teu cachorro, você tem a voz do teu chefe, do teu líder. A sua mente é rodeada por vozes. E se você não for norteado pela voz do Espírito, dentro do teu espírito, você não vai conseguir compreender o que Deus tem para a sua vida. E Paulo fala que todos aqueles que nasceram de Deus são filhos de Deus. E Paulo também diz que quem recebe o Espírito Santo é guiado pelo Espírito Santo. Os filhos de Deus significa que nós somos filhos de Deus. João capítulo 1, versículo 12 diz: todos aqueles que o receberam, receberam a quem? A Jesus Cristo. Deus lhes deu o poder. Então o seu poder não está mensurado no seu intelecto, na sua faculdade, no seu posicionamento ministerial. O teu poder na terra é de ser filho de Deus. E Jesus, né, ele nos deu esse espírito de adoção. E Paulo fala que nós somos guiados por este espírito de adoção. E os filhos de Deus, que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos maduros, que conseguem lidar com a adversidade. Os filhos maduros de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. E é muito provável que os filhos imaturos
não consigam ouvir a direção do Espírito de Deus. Nós temos a tendência de escutar diversas vozes durante todos os dias, como eu falei aqui. E se nós não inclinarmos o nosso espírito, se nós não ativarmos o nosso espírito, e se nós não moldarmos o nosso espírito e não treinarmos o nosso espírito a ouvir a voz do Espírito Santo de Deus, nós ficaremos perdidos. E os filhos imaturos não conseguem ouvir a instrução da voz do Espírito de Deus. Os filhos imaturos, eles reagem ou respondem emocionalmente ou intelectualmente às circunstâncias que enfrentam. Então, o filho imaturo não consegue absorver o sofrimento, não consegue absorver a frustração e a decepção e lidar com isso. Ele vai responder à frustração, à ofensa e à decepção pelo espírito de orfandade e não pelo Espírito de Deus. Quando você é guiado pelo Espírito de Deus, você consegue responder tudo através do Espírito de Deus. O teu espírito está vivificado e você então consegue não se ofender. A ofensa, ela vai bater em você e ela vai cair, ela não vai penetrar em você, porque você está cheio do Espírito de Deus. E as pessoas que não andam pelo Espírito de Deus, elas não conseguem caminhar com uma mentalidade saudável. Essas pessoas ainda não aprenderam a agir pela direção do Espírito. Elas agem pela direção da alma e da emoção. Que no ano de 2021, você não atue mais pela voz da tua emoção, mas que você atue pela voz do Espírito. Coloque a mão no teu coração e na tua mente e declare para você mesmo que o teu espírito ouvirá a voz do Espírito Santo e será guiado pela voz do Espírito Santo. Você não será mais guiado pela voz da tua alma ou da tua emoção. No ano de 2020, nós passamos por diversas dificuldades, não é? Nós tivemos aí a pandemia, o Covid-19, nós tivemos, pessoas ficaram desempregadas, pessoas perderam entes queridos pela pandemia. Eu perdi, não é? Tias, eu perdi amigos pela pandemia, pessoas próximas, e tudo isso nos abala. E o ano de 2020, para quem é negro, foi um ano difícil também. Nós passamos por diversas dificuldades. Eu não estou aqui para fazer um vitimismo, tá? Estou aqui para falar da realidade. Eu, como uma pessoa negra e uma pessoa que estou crescendo no sentido de ter voz para falar algo, eu sofri algumas ofensas por ser negro no ano de 2020. E não só eu sofri algumas ofensas por ser negro, mas eu sofri ofensas no sentido, como a doutora Neuza Tchoca levanta um cara que é negro da periferia. Como que o ministério pode ser liderado por um negro? Será que ele tem competência? Será que ele pode lidar com os problemas do ministério? Será que ele tem intelecto para isso? Sim, eu escutei muitas dessas vozes, não é? E essas vozes mexeram comigo emocionalmente, eu não vou dizer que não. Eu escutava diversas vozes, ele manipulou para chegar onde ele está, ele foi autoritário, ele é arrogante. E não que isso não fosse verdade, porque eu estou no mundo e nós estamos evoluindo. Eu tenho que aprender com os meus erros, não é? Eu não tenho que aprender com o pecado, certo? Mas eu aprendo com os erros. E então foi um ano muito difícil, porque várias vozes mexeram com a minha emoção. O meu corpo físico sentiu, meu corpo emocional sentiu, meu espírito sentiu. Foi um baque muito grande. Pra vocês terem ideia, eu tive uma depressão ocular, um derrame ocular. Não é pela pressão que eu sofri em 2020. Mas mesmo assim eu não escolhi ouvir a voz da minha alma, porque a minha mentora, a doutora Neuza, ela disse: Baeta, não é pela capacidade humana e nem pelas vozes que você escuta, é pela capacidade do Espírito. E o Espírito te faz forte. Então, não absorva as ofensas. Você tem que entender que as ofensas, elas atuam como uma escola. Você é o responsável por se sentir ofendido. Você é responsável por carregar a ofensa. Então, quando ela me falou isso, eu falei: beleza, eu sou negro, vim da periferia, e Deus me chamou. Assim como ele chamou Moisés, que era gago, assim como ele chamou Pedro, que era justiceiro, assim como ele chamou Paulo, que era um assassino, assim como ele chamou Davi, que era pastor de ovelhas, Deus, ele me chamou. E aí eu comecei a estudar a vida dessas pessoas. E eu comecei a perceber que eram pessoas improváveis e que passaram por ofensas também.
John Bevere deixa muito claro no livro dele que as pessoas que passam por ofensa têm que ter ofensa como uma escola e não como uma emoção, não é? Então, você não pode andar pela ofensa. Eu aprendi no ano de 2020 a não andar pela ofensa. E eu aprendi a não enxergar com a lente da ofensa. Sim, você não pode enxergar a vida pela lente da ofensa. Você tem que enxergar a vida pela lente do Espírito, pela ótica do Espírito. Peça a Jesus o colírio dos céus. Peça a Jesus a lente do Espírito, para que você não enxergue as circunstâncias que você está vivendo pela lente humana, mas que você possa enxergar pela lente do Espírito, não é? As pessoas, elas sempre vão nos enxergar pelaquilo que nós a ofendemos. E nós sempre vamos enxergar as pessoas por aquilo que ela nos ofendeu. E nós não podemos pegar essa ofensa e enxergar a vida dessa maneira. Cada um tem uma cosmovisão, cada um tem uma maneira de enxergar o mundo. E a nossa maneira de enxergar o mundo não pode ser uma maneira de absorver ofensas, não é? Nós precisamos ter a maturidade de não deixar a ofensa entrar no nosso coração. Mas nós devemos colocar a ofensa no lugar certo, na cruz. Para isso que tem a cruz. Para isso que Jesus morreu. Para levar todas as nossas ofensas, as nossas enfermidades. Então, se uma pessoa te ofendeu, a primeira coisa que você tem que falar: Deus, eu libero o perdão para essa pessoa e coloco essa ofensa na cruz. A cruz, ela é real. E você precisa utilizar a cruz para o seu crescimento espiritual e social. Quando nós rompemos o nosso relacionamento com Deus, automaticamente nós vamos romper o nosso relacionamento com as pessoas que nos cercam. E quando eu rompo o meu relacionamento com Deus, eu não entendo o propósito da cruz. E um dos propósitos da cruz foi que Jesus levou sobre si todas as nossas enfermidades e todas as nossas ofensas. Então, se uma pessoa pisa no teu pé no metrô, você tem que olhar para essa pessoa e falar: eu coloco essa raiva e esse ranço na cruz, não é? Então, você tem que usar a cruz, você tem que se apropriar daquilo que Jesus fez por intermédio da cruz e lançar sobre a cruz a ofensa e receber da cruz o perdão para liberar o perdão, certo? Muitas pessoas, eu acho engraçado, elas ofertam com a expectativa de barganhar com Deus, de receber algo em troca. E olha que coisa interessante, Jesus diz que quando você for ofertar, deixa a tua oferta no altar, e se você tiver alguma coisa contra o seu irmão, vá e se acerte com ele. E uma das coisas interessantes é que nós aprendemos com a teologia da prosperidade a ofertar com o coração amargurado, com o coração ofendido, acreditando que Deus vai receber essa oferta. Deixa eu falar para você, Deus não vai receber essa oferta. Por quê? Porque você não deixou a ofensa no pé da cruz. Você precisa limpar o teu coração para ver Deus agir na sua vida. Quando você coloca somente o seu coração no lugar certo, você começa a ver Deus agir de maneira correta no mundo externo. Então, quando você coloca ordem no teu mundo interior, você consegue enxergar o mundo exterior com a ordem de Deus. E qual que é a ordem de Deus? Viver uma vida de santidade e perdão. E uma das coisas interessantes que nós temos que prestar atenção é que quando nós ofertamos, nós devemos estar com o coração limpo. Então, para o ano de 2021, antes de você ofertar na casa do Senhor, você sonde o teu coração. Vê se há em você algum caminho mau. Vê se há em você algum desvio de perdão ou alguma ofensa. E libere o teu coração. Libere perdão para a pessoa. E vá ofertar. Jesus diz isso lá em Mateus capítulo 5. Vão, deixe no pé do altar a sua oferta e vai se acertar com o seu irmão. O que Jesus está querendo dizer? Que ele não vai receber uma oferta de um coração ofensivo, de um coração que absorve a ofensa, certo? E como filhos de Deus, nós devemos aprender com o sofrimento. Hebreus, capítulo 5, versículo 8. Eu gostaria de ler com vocês. Hebreus, capítulo 5, versículo 8. Diz o seguinte: embora fosse filho, aprendeu a obediência por meio de seu sofrimento. A ofensa, ela gera sofrimento, mas não só a ofensa gera sofrimento, o mundo gera em nós sofrimento. Não é? Eu perdi meu pai em 2016 e isso gerou um sofrimento. Eu tenho entes queridos que estão enfermos, que geram sofrimento emocional dentro de mim, e eu acredito que em você também. E Jesus, ele aprendeu com o sofrimento. E o que eu quero dizer para vocês é que o sofrimento é uma escola para o amadurecimento.
cada sofrimento que nós passamos em nossas vidas é uma escola. Preste atenção. Jacó, ele teve que voltar para trás para resolver um problema com Esaú. José teve que voltar para a história dele para resolver os problemas que ele teve com os irmãos dele. Ambas as histórias, tanto de Jacó quanto de José, foram histórias de dois homens arrogantes e orgulhosos, que se orgulhavam por algo que eles possuíam. José, que se orgulhava do manto que ele tinha, e Jacó, que era ufanista de uma herança que ele roubou. E preste atenção que esses dois, eles não estavam com o coração tratado para viverem algo extraordinário com Deus. E o que Deus teve que fazer? Colocá-los novamente no passado para resolver o passado. O que eu quero dizer para vocês é que na escola do teu sofrimento, pessoas fizeram parte disso. Em algum momento você vai ter que voltar para trás para retratar o teu coração com essas pessoas para viver algo extraordinário com Deus. Deus não consegue liberar algo extraordinário para o coração que está amarrado no passado, com ressentimentos, com falta de perdão, com tristeza, com amargura. Deus, ele não consegue tratar esse tipo de coração. Deus, ele trata corações quebrantados. Deus, ele trata corações humildes. Então você precisa voltar um pouco para trás. E ali na escada de Jacó, não é? Ali em Manarim, tratar o teu coração. Manarim foi o lugar onde Jacó tratou o coração dele com Esaú. Jacó, ele teve que pedir ajuda celestial para poder tratar. Gênesis capítulo 32, eu acho, se não estou enganado. Jó, ele vai pedir a ajuda de Deus para ele lidar com Esaú. E você não está sozinho. Se você precisar de Deus, ele está à tua disposição. Ele coloca uma escada para descer. Ele libera anjos para te ajudar. Ele libera o Espírito Santo para te ajudar, para que você possa voltar um pouco atrás e resolver os problemas que você teve. As pessoas, elas têm a tendência de não querer caminhar com pessoas difíceis. Olha, gente, isso é uma utopia. O mundo tem pessoas difíceis. Se nós caminharmos só com as pessoas boazinhas e pessoas que se dizem do bem, nós não vamos crescer. Deus coloca pessoas difíceis do nosso lado para que nós possamos crescer. E normalmente são essas pessoas difíceis que vão nos ofender. Não é? Você nunca vai se ofender com uma pessoa distante. Você sempre vai se ofender com uma pessoa próxima, com o irmão, com o pai, com o primo, com o líder, com o pastor, porque você gera uma grande expectativa nessas pessoas. E você acaba se ofendendo por algum ato que essas pessoas têm com você. Então você não pode deixar que esse ato de ofensa penetre no teu coração, certo? O crescimento espiritual para a nossa vida se dá através da obediência e do perdão. O crescimento espiritual não se dá através do intelecto. 1 Pedro capítulo 4, versículo 1, diz que quem sofre na carne deixa o pecado. E é isso que John Bevere diz no livro A Isca de Satanás. Que todo sofrimento da carne produz um desligamento do pecado. Então, se tem alguma área na sua vida que você peca e não consegue vencer, você precisa entender de Deus o porquê você não consegue vencer essa área. E você precisa orar buscando estratégia em Deus para ver se não é alguma ofensa que está no teu coração. Porque Deus libera perdão para aquele que perdoa. Nós somos perdoados e por isso que nós perdoamos, certo? Você tem que se perguntar para Deus o porquê que você teve que passar por situações difíceis em 2020. Nesse ano de 2021, pergunte para Deus: Deus, por que eu tive que passar por tantas situações difíceis em 2020? E você tem que ter um tempo de esperar Deus responder. Não queira responder por Deus, não é? Eu tenho certeza que Ele vai responder o porquê você teve que passar. E o que você tem que aprender pelo que você teve que passar. Então, comece a meditar agora em situações difíceis que você passou em 2020 e comece a perguntar no teu coração a Deus o porquê você teve que passar por essa situação. Eu conheço pessoas, e eu já ministrei pessoas que falam assim: eu tive que liberar perdão para Deus porque Deus levou meu pai. Tive que liberar perdão para Deus porque eu fiquei desempregado e gerei minha expectativa de que aquele emprego era o emprego dos meus sonhos. Tive que liberar perdão para Deus porque o meu carro foi roubado. Eu tive que liberar perdão para Deus porque eu peguei uma enfermidade. Eu já escutei isso. E existe um livro chamado Decepcionados com Deus.
Esse livro é muito interessante porque as pessoas se decepcionam com Deus porque elas se ofendem com Deus. E o que eu falei para vocês, normalmente nós vamos nos ofender com as pessoas que nós temos mais a proximidade e respeito, porque elas podem frustrar a nossa expectativa. Irmãos, não gere expectativa em Deus, gere expectativa, gere fé, certo? Porque a expectativa, ela pode ser frustrada, mas a fé racional, não. Paulo fala que nós devemos prestar a Deus um culto racional. E expectativa é diferente de fé. Quando eu gero expectativa, eu me ofendo porque eu não alcanço aquela expectativa e a pessoa não retorna para mim a expectativa. O resultado da expectativa, a recompensa da expectativa. Agora, quando eu gero fé, Deus ele me recompensa porque eu estou acreditando que Ele é superior e que Ele é maior. Então, no ano de 2021, não gere tantas expectativas, gere fé, gere esperança e gere amor. Cresça em graça, cresça em fé, cresça em esperança e cresça em amor. Que você possa pedir ao Espírito Santo acrescentar perseverança. Que você possa pedir para o Espírito Santo acrescentar esperança. Porque a esperança ela nos ajuda a passar pelo sofrimento. Porque nós vamos esperar que Deus possa nos suprir. Isso não é expectativa, existe uma diferença entre esperança e expectativa. A expectativa nós geramos por aquilo que nós desejamos e às vezes nos frustramos. Já a esperança, nós depositamos a nossa confiança em Deus e acreditamos que Ele é Deus, certo? Quando os filhos de Deus entenderem essas armas, nós teremos vitória na terra. E qual que é a arma de tudo isso que eu falei para vocês do livro A Isca de Satanás? A arma é obediência e não se ofender. A obediência nós aprendemos através das circunstâncias difíceis que passamos na vida, não é? E a obediência não é apenas você ler a Bíblia. Ler a Bíblia todo mundo consegue ler, até um ateu lê a Bíblia. Até o diabo sabe da Bíblia. A diferença é que o diabo não aplica a Bíblia e o ateu também não aplica a Bíblia. Já nós que cremos devemos aplicar a Bíblia em nossa vida. Existe uma diferença entre você ler e entre você obedecer. Você pode ler, não passe a faixa amarela do metrô, e você pode passar porque você só leu e não absorveu aquela informação. E você vai ter uma consequência se você ultrapassar a faixa amarela. A Bíblia é a nossa faixa amarela. Nós devemos ler, não ultrapasse a faixa amarela. E obedecer e não ultrapassar a faixa amarela. A Bíblia, ela é para o nosso amadurecimento. E a chave é a obediência, não é? Por que as pessoas pecam? Porque elas não obedecem. Qual que é a semelhança de Satanás, Lúcifer, para um ser humano caído? Ambos pecam e se rebelam contra Deus. Filhos obedientes, eles passam por sofrimentos, eles passam por frustrações e eles permanecem naquilo que Deus os chamou, não é? Pessoas imaturas, todas as vezes que se deparam com situações difíceis, em vez de reagirem pelo Espírito de Deus, elas procuram se proteger do seu próprio modo. Então, as pessoas imaturas, elas sempre vão levantar muralhas, e elas sempre vão levantar fortalezas para não deixar que a ofensa penetre no coração delas. E elas nunca vão, como posso dizer, ultrapassar, elas nunca vão alcançar lugares altos, porque elas têm medo de passar por situações difíceis. Situações difíceis e pessoas difíceis fazem parte da nossa vida. Nós temos que lidar com elas. Nós temos que lidar com as pessoas diferentes, nós temos que lidar com pessoas fáceis e com pessoas difíceis. Jesus teve que lidar com vários tipos de pessoas. Jesus ele teve 70 discípulos. De 70 discípulos, Jesus escolheu 12. De 12, 3. De 3, um esteve no momento difícil com Jesus, que foi João, quando Jesus estava na cruz. Não adianta você ter diversos amigos, você ter diversos companheiros e conhecidos, se poucos estarão com vocês em momentos difíceis. E essas pessoas que estão com você em momentos difíceis são pessoas que você deve cultivar a amizade, não é? Essas pessoas que não conseguem lidar com o sofrimento, pessoas imaturas emocionalmente, elas nunca vão entender o que é fé e o que é esperança, porque elas não conseguem aprender. Elas leem a Bíblia, elas leem livros, pode ler Isca de Satanás, pode ler qualquer livro, pode ler a Bíblia, ela não vai entender se a mente dela não for renovada pelo Espírito Santo. Nós precisamos pedir
para o Espírito Santo renovar a nossa mente, para que possamos compreender a palavra. Apenas uma mente santificada poderá entender a Bíblia e viver e obedecer. Uma mente impura e uma mente perversa e iníqua nunca vai conseguir entender o que a Bíblia é e o que Deus revela. Não é verdade? E essa é a parte da obediência. É a arma para 2021. Ser filho obediente. Filho que é guiado pelo Espírito de Deus é um filho obediente. A diferença entre um religioso e um filho de Deus é que o religioso ele pratica rituais. Já o filho de Deus obedece. Ele não sacrifica, que Deus fala diversas vezes na palavra dele, fala em Malaquias, fala em Miqueias, não é? Ele fala, eu não peço sacrifícios, Abacuque, eu não peço libações ou oferendas, eu peço que vocês sejam obedientes. E é isso que nós precisamos, ter um espírito obediente. Quando nós inclinamos o nosso espírito à obediência, nós vencemos o pecado, nós vencemos as dificuldades, porque nós vamos esperar. Noé teve que ser eficaz na obediência. Ele teve que ouvir a voz de Deus, ele teve que aplicar a voz de Deus, e ele teve que confiar na voz de Deus, uma voz a qual ele nunca escutou antes. Mas essa voz achou graça nele e revelou o plano da arca. E Noé teve que ser obediente para desenvolver o plano da arca. Deus ele tem um plano para a sua vida no ano de 2021. E você tem que ser obediente suficientemente para compreender qual é o plano dele na sua vida. E você também tem que entender que dentro desse plano existe um inimigo direto chamado Satanás Diabo. E ele vai usar algumas iscas para que você não venha viver a plenitude do plano de Deus. E uma dessas iscas é a desobediência e a ofensa. Eu gostaria de ler com vocês Atos capítulo 24, versículo 16, para a gente já ir encerrando, que é a próxima arma, não é? Dentro das armas que eu falei, é a obediência, e agora essa última arma, vocês vão entender qual é. Atos capítulo 24, versículo 16. Atos 24, 16. Diz o seguinte: por isso procuro sempre manter a consciência limpa diante de Deus e dos homens. Paulo aqui está falando que ele procura sempre manter a consciência limpa diante de Deus e diante dos homens. O que isso significa? Que a nossa mente ela não pode estar gerada em ofensa. Quando nós temos uma mente limpa diante de Deus, nós temos uma consciência limpa diante de Deus, nós vamos nos esforçar para não gerar ofensa. Irmãos, Paulo, ele foi bem claro em dizer que a consciência dele tem que ser limpa. E o ano de 2021, muitas vezes, atrapalharam a nossa mente de ser uma mente limpa e consciente diante de Deus. A nossa mente, ela não pode ser uma mente que venha absorver a ofensa. A nossa mente ela tem que ser uma mente que vai absorver a santidade. Atos 24, 16, numa outra versão, que é o meio da corrigida, diz assim: e por isso procuro sempre ter uma consciência sem ofensa. Então Paulo fala em uma tradução, uma consciência limpa, e uma outra tradução ele fala, e por isso procuro sempre ter uma consciência sem ofensa, tanto para com Deus como para com os homens. E é isso que nós devemos aprender. Ter uma mente limpa, ter uma mente que não absorva a ofensa. Paulo ele diz que ele quer ter uma mente limpa de ofensa. Nós não podemos ter uma mente que absorva ofensa, certo? Quando nós nos ofendemos, deixamos de olhar para nós e passamos a olhar para o nosso ofensor. Então a nossa mente, a nossa consciência, ela não fica limpa. É como se você fechasse os olhos antes de dormir e a sua mente fica matutando aquelas pessoas que te ofenderam durante o dia. E antes de você dormir, você precisa liberar perdão para essas pessoas, para que a sua consciência venha estar boa antes de você dormir. Senão você vai dormir com ansiedade, provavelmente você vai pecar antes de dormir, provavelmente você terá insônia, porque a sua mente ela vai ficar pensando em pessoas que te ofenderam, pessoas que te maltrataram, pessoas que mentiram para você, pessoas que
causar angústia e sofrimento em você. Então você precisa ter uma mente limpa antes de dormir. Não se põe o sol sobre a sua ira. Então, ou seja, não vá dormir irado. Você não pode dormir com uma consciência pesada. Você tem que dormir com uma consciência leve diante de Deus e diante dos homens. Não adianta você crescer em graça, em sabedoria, diante apenas de Deus. Você precisa também crescer diante dos homens, ou seja, da sociedade, certo? A forma como você enxerga as suas relações passadas é o eixo como você enxergará suas relações futuras. A forma como você deixa um emprego, um relacionamento, um ministério, uma faculdade, sei lá, qualquer coisa, é a mesma maneira que você entrará em algo novo ou até nesse ano de 2021. Portanto, deixe a ofensa do ano passado para fora do ano de 2021. E para você deixar essa ofensa para fora, você precisa ter um coração limpo e inclinado para Deus, para o Criador, não é? Pois se não deixar a ofensa de lado, você terá problemas parecidos no ano de 2021. Se você não quer ter problemas no ano de 2021, deixa a ofensa de 2020 para fora. Ou seja, pro deserto. Não pro Egito, no Egito. Não caminhe para 2021 com a ofensa do Egito. Ou seja, não adianta você sair do Egito, mas o Egito não sair de dentro de você. Não adianta você sair do pecado, mas o pecado não sair de dentro de você. Você precisa deixar sua mente limpa das ofensas, limpa da agressão, limpa das frustrações, limpa das decepções e das tristezas, para você ver Deus de uma forma limpa e santa, para você alcançar coisas extraordinárias. Vocês estão comigo? E quando você não tem uma mente tratada, será mais fácil você deixar os relacionamentos, os ministérios, o emprego, quando os problemas surgirem. Então surge um problema, se a sua mente não for uma mente limpa das ofensas, você vai querer correr dos problemas, você não vai enfrentar os problemas. Você precisa aprender a enfrentar os problemas. Em 2020, Deus me ensinou a enfrentar os problemas cara a cara. Problemas do que as pessoas falavam a meu respeito, problemas do que eu gerei para as pessoas falarem algo de mim. Eu tive que enfrentar diversos tipos de problemas de enfermidade, tive que enfrentar perdas de pessoas queridas pelo Covid, eu tive que enfrentar distanciamento social de pessoas que eu amo, eu tive que enfrentar problemas gravíssimos no ministério qual eu estou ali inserido, junto com um corpo de liderança, e foram problemas que Deus me colocou para enfrentar cara a cara, face a face. Moisés, ele estava face a face com Deus, mas Moisés não fugia dos problemas porque ele estava face a face com Deus. Então, quando você tem um relacionamento saudável com Deus, você consegue enfrentar os seus problemas de uma forma saudável, certo? E você não corre dos seus problemas, você enfrenta os seus problemas. Aprenda com Moisés, ter face a face com Deus para resolver face a face os problemas. Amém? E quando você tem um coração cheio de amargura e cheio de mágoas, você não consegue viver de uma forma saudável. E então, por exemplo, você sai de um ministério, você sai de um emprego, você sai de um relacionamento com o coração cheio de mágoas e ressentimentos do relacionamento ou que você passou lá atrás, e você entra para algo e você sofre de novo, tem mágoas de novo, tem outras experiências parecidas, a sua mente ela vai absorver isso de uma forma maior, dupla, dobrada. Então você vai ter a mágoa e os ressentimentos do passado junto com as mágoas e os ressentimentos do presente. Ela vai ser uma bagunça que só, vai ser uma Babilônia. Então você precisa aprender a entregar para a cruz os seus problemas, as suas dificuldades, as suas ofensas, e não ser uma isca de Satanás. E não deixar que Satanás use a ofensa e a desobediência para pegar o teu coração e distanciar ele de Deus, certo? E para finalizar, eu gostaria de ler com vocês Provérbios capítulo 18, que diz o seguinte. Provérbios capítulo 18. Deixa eu pegar aqui na tradução. Eu uso muitas traduções. A que eu estou usando aqui é a Almeida Corrigida e agora a nova versão transformadora, que é a NVT que eu ganhei da minha amiga Flávia. Trabalhava no Mundo Cristão, Flávia Aquino. O que eu falei? Provérbios, né? Provérbios 18.
diz assim: quem vive isolado se preocupa apenas consigo e rejeita todo bom senso. Essa é a versão transformadora. Agora, numa outra versão, que eu vou ler com vocês, Almeida atualizada, deixa eu ver aqui. O solitário busca o seu próprio interesse e se opõe à verdadeira sabedoria. A ofensa nos leva ao isolamento. E a pessoa que se ofende, ela procura os seus próprios interesses. Então, um exemplo, eu procuro interesse no meu chefe. Eu tenho interesses pessoais meus e eu procuro isso no meu chefe. Ou no meu líder. E se ele não supre aquilo que eu desejo, eu vou me ofender com ele. Mas eu não disse para ele o que eu desejo. E eu acabo me ofendendo. Então, por isso muitos relacionamentos se desfazem. Porque é um relacionamento egoísta, é um relacionamento que não tem diálogo, é um relacionamento que tem expectativas demais, interesses próprios demais, e não tem o interesse altruísta, ou seja, o interesse sem interesse, não é? E é isso que nós precisamos, ter relacionamentos sem interesse, seja amizade, seja conjugal, seja relacionamento no ministério, seja relacionamento no casamento, no namoro. Não gera interesses próprios e egoístas, mas é interessante, você tem que gerar interesses comuns, um interesse que seja tão bom para você quanto bom para a pessoa. Assim você não vai se ofender, e assim você não vai gerar expectativas e você não vai se frustrar, certo? E também uma pessoa ofendida, ela gera muralhas no coração e na mente. E Jesus diz que nos últimos dias muitas pessoas ofendidas iriam trair. Está lá em Mateus capítulo 24, Jesus diz que um coração ofendido gera traição e engano, não é? E o espírito do engano é Beelzebul. Beelzebul, ele engana, Beelzebul, ele distorce. Então, uma pessoa ofendida, ela não consegue caminhar em santidade, ela não consegue caminhar em espírito e em verdade com Deus. As pessoas que mais vão lhe ofender, novamente, são as pessoas que estão mais próximas de você. Quem traiu Jesus foi Judas. Quem traiu Jesus foi Pedro. Quem traiu Caim foi Abel. Então, assim, quem traiu Esaú foi Jacó. Certo? O que eu quero dizer para vocês é que as pessoas mais próximas de você, elas podem te frustrar e elas podem te trair. E isso não pode gerar uma ofensa no teu coração. Pelo contrário, você tem que viver Mateus, que fala perdoar 70 vezes 7. Perdão é um estilo de vida. Quando eu me afasto da presença de Deus, eu gero isolamento e iniquidade. Davi caiu porque estava sozinho, Eva caiu porque estava sozinha. O isolamento me leva para uma prisão. O isolamento me leva para um lugar onde o diabo consegue penetrar, consegue manipular minha mente para eu poder cair e me afastar da presença de Deus. E aí, no lugar isolado de pessoas, lugar isolado de Deus, um lugar isolado de todo mundo, onde só tem eu e eu, ali eu vou pensar nas frustrações, nas decepções, nas traições, e isso vai tomar conta dos meus sentimentos. E que então, neste ano de 2021, você possa caminhar com o Criador, ser guiado pelo Espírito do Eterno, para você viver longe da ofensa. A arma mais poderosa para você viver longe da ofensa é você caminhar com Deus. A arma mais poderosa é você perdoar 70 vezes 7. A arma mais poderosa é você entender que, às vezes, o plano de Deus para 2021 será você enfrentar sofrimentos e ações que não desejaria enfrentar. E 2021 é um ano no qual Jesus quer curar todas as tuas feridas, não é? É um ano no qual Jesus quer curar todos os teus traumas, mas você precisa permitir que Ele cure. Às vezes o caminho da cura não vai ser uma estrada fácil, vai ser uma estrada difícil, e porque você vai ter que perdoar. E perdão é uma decisão celestial. Perdoar é uma decisão espiritual, não é uma decisão emocional, racional. Ela vem do espírito, é de dentro para fora. Amém? E você precisa lidar com isso. Os orgulhosos não conseguem passar por esse caminho de tratamento, porque uma pessoa orgulhosa, ela sempre vai se colocar como vítima. O orgulho te faz vítima, o perdão te faz rei. Quando você perdoa, você tem sentimentos nobres no teu coração. Isso eu aprendi com Jesus. Ser nobre é você caminhar em perdão.
Ser orgulhoso é você caminhar em pecado e rebeldia. Então, um coração ofendido e que dorme com a ofensa é um coração orgulhoso e distante de Deus. Mas o coração que escolhe perdoar é um coração nobre, é um coração de verdadeiro rei e de verdadeiro sacerdote. E é esse coração que Jesus quer nos dar. Amém? Para que a sua arma em 2021 seja eficaz, escolha perdoar. Seja um filho obediente. O orgulhoso não consegue andar por esse caminho de obediência. O orgulhoso não consegue caminhar sem absorver a ofensa e se sentir ofendido por todos. Todo mundo ofende um orgulhoso. O orgulhoso é ofendido por todos, mas uma pessoa humilde não é ofendida por ninguém, porque ela enxerga as pessoas como seres humanos. É aquela música do Zeca Pagodinho, é ser humano, todo mundo vai errar. É ser humano, É ser humano, todo mundo erra, todo mundo vai errar. E isso é uma realidade. Nós erramos, nós vamos errar. Eu vou frustrar pessoas, eu vou decepcionar pessoas, eu vou ofender pessoas, eu serei frustrado por pessoas, eu serei decepcionado por pessoas, eu serei ofendido por pessoas. Mas a decisão de andar com a ofensa é minha. E a decisão de andar com Deus é minha. Ou eu ando com a ofensa, ou eu ando com Deus. Não consigo servir a dois senhores. Eu não consigo andar com os dois. E John Bevere, no livro A Isca de Satanás, traz isso e muitas mais coisas para nós. E é isso. Se realmente superarmos uma ofensa, ou superamos uma ofensa, nós estamos buscando ardentemente fazer a vontade de Deus e obedecê-la. Não erre. Se realmente superamos uma ofensa, estamos buscando ardentemente fazer a vontade de Deus e obedecê-la. Não erre em 2021. Perdoe, seja perdoado, ore, libere o seu coração das ofensas. Eu gostaria de desafiar você antes de dormir, você fazer uma relação de pessoas, de fatos que te ofenderam, e você entregar aos pés da cruz e liberar perdão para essas pessoas. Senhor, eu libero perdão para essa pessoa porque ela fez isso, isso, isso. Eu libero perdão, Senhor, eu não sou melhor do que essa pessoa. O Senhor morreu por mim e por ela, sabe? Eu gerei muita expectativa no meu pai terreno. Muita expectativa. E ele me frustrou em muitas delas. Ao ponto de eu chegar para Jesus e falar, por que o Senhor me colocou ele como pai? Aí Jesus falou assim, porque ele erra tanto quanto você. Saiba amar o seu pai a despeito dos defeitos dele. E isso queimou no meu coração. E nos últimos anos de vida do meu pai, eu pude servi-lo e honrá-lo, porque Jesus falou isso no meu coração. Honre o teu pai, porque a despeito dele, a despeito do que ele fez, do que ele faz, ele continua sendo seu pai. E isso é honra. Eu escolhi honrá-lo ao invés de andar com a ofensa, porque eu gerei expectativa nele. Então que nesse ano de 2021, você não gere expectativas em pessoas, mas gere esperança em Deus. Gere esperança e amor. Porque aquele que anda em amor cobre multidões de pecados. Aquele que anda no perfeito amor não tem medo, porque o perfeito amor lança fora todo medo. Amém? Eu espero que você tenha entendido. Obrigado você que permaneceu aqui comigo na live, na devocional. Cara, foram 30 minutos, hein? Então dá pra você dormir. Dá pra você dormir tranquilo, certo? Muito obrigado por todos vocês. Deixa eu ativar aqui de novo os comentários. Beleza? Queria agradecer a presença de vocês nessa devocional. Reforçar que o resumo vai estar aqui no link da bio, certo? Um outro ponto é, cara, tem um grupo no Telegram. Então acho que está aqui na bio também o link. Entra lá no grupo do Telegram que o pessoal está preparando uma coisa bacana aí para vocês. E outra coisa, eu vou... obrigado por lembrar para eu salvar a live. Cara, eu tô muito emocionado, porque Jesus, ele tá tratando meu coração a respeito de muitas coisas. E que esse ano de 2021 você possa liberar realmente teu coração. Porque eu tenho certeza que grandes coisas o Espírito Santo vai fazer na tua vida. Não seja uma pessoa carnal, não seja uma pessoa que ande por vista, que ande por falatórios. Seja uma pessoa que ande pelo Espírito. Seja uma pessoa que tenha uma vida em Espírito. Seja uma pessoa que queira ter a vida em Espírito, não uma vida na carne, certo? Beleza. Cara, o Espírito Santo tá me quebrando aqui.
Eu tô sendo mais ministrado, isso é muito bom, porque Jesus sabe os pontos que nós estamos ofendidos e aonde Ele quer nos tratar, não é? Eu fui muito tratado falando aqui com vocês. O ano de 2020 eu recebi muitas ofensas e muitas críticas, e Jesus teve que me ensinar a ser como Ele, a olhar os meus ofensores e falar: papai, perdoe porque eles não sabem o que fazem. Às vezes as pessoas vão te criticar porque não sabem o caminho que Deus escolheu para sua vida, mas permaneça, porque elas não sabem o que estão fazendo, e você sabe aonde você vai chegar com Deus. Amém? Beleza. Galera, é o seguinte, eu vou postar uma foto agora, beleza, com o livro. E se você foi tocado por essa palavra, comente na foto, que eu vou fazer o sorteio do livro A Isca de Satanás amanhã, na próxima live. A próxima live amanhã, a arma vai ser do livro Praticando a Presença de Deus. Cara, esse livro a doutora Neuza mandou eu ler mais de 15 vezes. Né? Você tem que ler esse livro. Eu vou contar pra vocês o porquê que ela mandou eu ler mais de 15 vezes esse livro, Praticando a Presença de Deus. Então amanhã na live, Praticando a Presença de Deus, eu vou fazer o sorteio desse livro aqui, A Isca de Satanás. E eu vou pedir para você comentar, porque como eu não tive tempo de ler os comentários aqui, eu quero ler o que Deus falou com você nessa live e eu ser edificado pelo seu testemunho. E assim outras pessoas serão edificadas também. Amém?